Arca da Aliança, Um dos objetos mais cercados de mistério, né, e reverência da história. que carregava o poder do próprio Deus, uma relíquia de poder inimaginável. A Arca da Aliança. Foi ela destruída? Está escondida, aguardando o momento de ser revelada? Ou sua verdade reside em algo mais profundo do que uma simples caixa de madeira e ouro? E entender por que essa busca continua tão viva, fascinando tanta gente. É impressionante como algo que talvez sumiu há mais de 2.500 anos ainda mexe tanto com a gente, né? Com certeza. Talvez a importância teológica, o significado que a arca carregava, fosse até mais central do que a existência dela como um objeto, assim, histórico que a gente pudesse encontrar hoje, sabe? Talvez a verdadeira Arca da Aliança não seja um objeto físico a ser encontrado, mas sim a aliança viva entre a humanidade e o divino. O ouro sublinhava o valor imenso, a natureza quase transcendental, sabe? Da conexão com o divino que ela representava. Um lugar sagrado onde Moisés, líder do povo de Israel, recebeu não apenas os 10 mandamentos, mas também instruções detalhadas para a construção de um objeto singular, um santuário portátil para a presença de Deus. Talvez o maior legado da Arca não seja onde ela está, mas o que a sua presença e a sua ausência significaram ao longo da história. Símbolo da aliança com Deus, até se tornar um dos maiores mistérios da arqueologia e da religião. Desde os primórdios da civilização, a humanidade tem buscado por símbolos de sua conexão com o divino. Mas poucos objetos capturaram tanto a imaginação e inspiraram tanto temor quanto a Arca da Aliança. Hoje, o foco é um dos objetos mais cercados de mistério, né, e reverência da história, a Arca da Aliança. Uma caixa sagrada, construída sob ordem divina, que carregava o poder do próprio Deus. Por milênios, sua lenda ecoou através dos tempos. Uma relíquia de poder inimaginável, um tesouro inestimável e um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Onde está a Arca da Aliança hoje? Foi ela destruída? Está escondida, aguardando o momento de ser revelada? Ou sua verdade reside em algo mais profundo do que uma simples caixa de madeira e ouro? Isso mesmo, um tema fascinante. A gente tem fontes que vão desde descrições bíblicas bem detalhadas, o papel histórico dela, até, claro, as buscas arqueológicas e as muitas teorias sobre o paradeiro. Exato. E a nossa missão aqui é, tentar destrinchar o que as narrativas contam versus o que a arqueologia realmente consegue ou não consegue confirmar, né? Neste documentário, embarcaremos em uma jornada através da história, da fé e da arqueologia para desvendar os segredos da Arca da Aliança. E entender por que essa busca continua tão viva, fascinando tanta gente. Pois é, a arca, assim, não era só uma caixa, né? Simbolizava a própria presença divina para o antigo Israel. Mas o sumiço dela É um verdadeiro enigma. A história da Arca começa no Monte Sinai, um lugar sagrado onde Moisés, líder do povo de Israel, recebeu não apenas os 10 mandamentos, mas também instruções detalhadas para a construção de um objeto singular, um santuário portátil para a presença de Deus. E essa tensão entre a narrativa da fé, o que se acredita, e a, digamos, ausência de provas materiais concretas é bem o centro da questão. certo. Foram olhar as descrições, a trajetória histórica que os textos relatam e, claro, o que a arqueologia mainstream diz sobre a possibilidade dela ter existido fisicamente. Então, começando pelas escrituras. O livro de Êxodo é bem específico, né? Fala de uma caixa de madeira de acácia, Isso revestida de ouro. com dimensões e tudo. Algo como 1,10 m por 66 centímetros por 66. Exato. E dentro, o conteúdo sagrado.
as tábuas dos 10 mandamentos, A vara de Arão, um pote de maná. que simbolizam a aliança, a autoridade sacerdotal, a provisão divina. É muito simbólico, né? E sobre ela, o propiciatório, o caporé. Com os querubins de ouro, onde Deus falaria, segundo o texto. E aqui tem um ponto interessante. Talvez a importância teológica, o significado que a arca carregava, fosse até mais central do que a existência dela como um objeto, assim, histórico que a gente pudesse encontrar hoje, sabe? Entendo. Era o símbolo visível da presença divina, a Shekinah. No lugar mais sagrado. Justamente. A Bíblia é muito específica sobre a arca. Ela descreve uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, com um propiciatório de ouro maciço e 2 querubins de ouro com as asas estendidas. Não era apenas um baú, era um trono, um símbolo da morada de Deus entre seu povo. Medidas precisas, materiais específicos. Cada detalhe era crucial. A arca seria o receptáculo para as tábuas da lei, o pacto de Deus com Israel. E ela tinha funções bem definidas, certo? Não era só ficar lá guardada no tabernáculo ou no templo. Não mesmo. Era fundamental no ritual do dia da expiação, por exemplo. Mas também tinha essa outra face. Funcionava quase como um estandarte de guerra. Sim, levado em batalhas para assegurar a proteção divina. Tem relatos em 1 Samuel, né? Isso. Essa dualidade é bem intrigante. Um objeto de culto super importante e, ao mesmo tempo, uma peça ativa em campanhas militares. Uma trajetória em tanto. Do tabernáculo, que era portátil, aí foi capturada pelos filisteus, depois voltou e finalmente foi instalada no Templo de Salomão, né? Centralizando o culto em Jerusalém. Exato. Mas a última menção clara na Bíblia é no reinado de Josias. E é aí que o mistério começa a ficar, mais denso. Correto. Depois da destruição do primeiro templo pelos babilônios, lá por 587 a.C., a arca simplesmente desaparece dos registros. E o ponto crucial que você mencionou é que ela não está na lista de tesouros levados para a Babilônia. Segundo Reis, capítulo 25, detalha o que foi levado, mas nada da arca. Exatamente. Esse silêncio nos textos é que alimenta tudo, né? Sim. As especulações, será que foi destruída antes, escondida, levada secretamente? Ou, sei lá, talvez essa ausência nos registros babilônicos signifique outra coisa. É muita pergunta sem resposta. E aí, claro, entra a arqueologia. O que ela tem a dizer sobre isso tudo? Qual é o panorama? Olha, o consenso arqueológico hoje é que, apesar de muita procura, muitas teorias, não existe evidência material concreta, sabe, verificável, da existência ou da localização da arca. Nenhuma mesmo? Nenhuma que seja aceita amplamente pela comunidade científica. Claro, tem quem interprete as narrativas literalmente e espere encontrar o objeto como descrito. A visão mais religiosa, talvez. Sim. Por outro lado, tem visões mais céticas. O arqueólogo Israel Finkelstein, por exemplo, ele sugere que essas narrativas tão detalhadas, escritas séculos depois dos eventos, talvez tivessem outros propósitos, sabe? Teológicos, políticos. Tipo, justificar a importância de Jerusalém. Exatamente. Mais do que um objeto físico, ela representava a própria aliança. Artesãos israelitas trabalharam diligentemente na construção da arca no deserto, sob a supervisão de Bezabel e Aholiabe, os artesãos divinamente inspirados. Para o povo de Israel, a arca não era um ídolo. Era a presença de Deus em seu meio. Era o ponto de contato entre o céu e a terra, o lugar onde Deus falava diretamente com seu povo. Seu poder não residia no objeto em si, mas na santidade que ele representava. Concluída, a arca seria carregada por varas que passavam por anéis de ouro, um lembrete de que ela nunca deveria ser tocada diretamente. Era o objeto mais sagrado de Israel, o coração pulsante de sua fé. Uma vez construída, a arca não permaneceu estática. Ela se tornou a vanguarda do povo de Israel, um poderoso instrumento nas mãos de Deus, guiando-os através do deserto e em suas batalhas. O rio Jordão se abriu à sua passagem.
Muralhas de cidades caíram ao seu redor. A queda de Jericó é um dos exemplos mais vívidos do poder atribuído à arca. Mais do que registrar um fato histórico preciso, a falta de provas materiais meio que nos força a considerar também essa natureza literária, teológica dos textos bíblicos. E tem debate até sobre o nome, né? A palavra hebraica Aron. Sim, pode significar cofre, como na descrição de Êxodo, o que a maioria pensa, mas também pode se referir a um trono vazio para a divindade. Ah, interessante. Um conceito que existia em outras culturas ali do Antigo Oriente Próximo. Se for isso, muda tudo, né? Talvez não fosse um objeto perdido, mas um símbolo poderoso da presença invisível de Deus. E tem as comparações com santuários móveis de outros povos nômades da região, a tal da Quibá. Isso, sugerindo que talvez fizesse parte de uma tradição regional mais ampla. São possibilidades que a arqueologia e a história comparada levantam. Mas essa falta de evidência concreta não impediu o surgimento de teorias sobre onde ela estaria, né? Algumas são bem famosas. A Etiópia, por exemplo. Ah, sim. A tradição etíope em Axum é fortíssima. Dizem que a arca foi levada por Menelik I, filho de Salomão e da rainha de Sabá. E que estaria guardada lá na igreja de Santa Maria de Sião. Exato. É uma tradição muito respeitada localmente, mas o acesso é super restrito. Nenhuma verificação independente é possível. Complica, né? Do ponto de vista arqueológico, eventos como a queda de Jericó são complexos. Não temos evidências físicas irrefutáveis da presença da arca nesses locais, mas os relatos bíblicos são tão consistentes que nos levam a considerar a possibilidade de uma base histórica para esses eventos. A arca era um elemento central na identidade e na estratégia militar de Israel. Mas o poder da arca não era para ser invocado levianamente. Aqueles que desrespeitassem sua santidade enfrentavam consequências terríveis. O incidente de Uzá, que estendeu a mão para segurar a arca e caiu morto, serve como um lembrete sombrio de sua natureza sagrada e perigosa. Durante o reinado do rei Davi, a arca foi finalmente levada para Jerusalém, um momento de grande celebração e júbilo. O próprio Davi dançou diante da arca enquanto ela era levada para a cidade. Mais tarde, Salomão construiria o primeiro templo, um magnífico santuário digno de abrigar a arca. No Santo dos Santos, o local mais sagrado do templo, a arca residia, simbolizando a presença contínua de Deus entre seu povo e o centro de sua adoração. E tem a teoria do Monte Nebo, baseada no livro de 2 Macabeus, que não é canônico para todos, diz que o profeta Jeremias escondeu a arca numa caverna lá. É um texto religioso, né? E, de novo, nenhuma evidência arqueológica ligada à arca foi encontrado no Monte Nebo. E, claro, não podemos esquecer das alegações mais, digamos, modernas e controversas. Ron Wyatt, nos anos 80. Ron Wyatt. Ele alegou ter encontrado a arca sob Jerusalém com detalhes bem sensacionalistas. Mas essas alegações são, amplamente rejeitadas pela comunidade arqueológica e acadêmica. Falta de provas, né? Total. Nenhuma prova verificável. Mas recentemente, em 2019, teve aquele achado em Beit Shemesh, um templo antigo com uma mesa de pedra. Lembro disso. Gerou um burburinho porque lembrava a história de 1 Samuel. Exato. Mas o ceticismo acadêmico prevaleceu bem rápido. As datações não batiam, sabe? A estrutura era bem mais antiga do que a época em que a narrativa da arca naquele local deveria ter acontecido. Mostra o rigor da arqueologia, né? Achados intrigantes precisam de validação científica sólida. Com certeza, não basta parecer. Tem que ter consistência cronológica, contextual. Então, o que a gente tira desse mergulho todo? Temos um artefato de significado religioso e cultural, imenso, descrito em detalhes nas fontes, mas que, continua escapando da confirmação arqueológica. Exatamente. A busca parece que continua, talvez mais pelo significado, pelo símbolo, do que pela esperança real de encontrar o objeto físico em si. Isso nos leva a uma reflexão final, talvez.
Se a arca realmente desaparece dos registros antes mesmo daquela lista de despojos babilônicos ser feita, será que o próprio desaparecimento dela ganhou um significado teológico importante para Israel? Como assim? Talvez essa ausência, sabe, justamente ali, antes do exílio na Babilônia, talvez isso tenha marcado uma mudança na forma como a presença de Deus, a relação com o divino, era percebida, tornando-se tão significativa quanto a presença física dela tinha sido antes. Nossa, a ausência se tornando tão importante quanto a presença. É algo para a gente pensar, né? Talvez o maior legado da arca não seja onde ela está, mas o que a sua presença e a sua ausência significaram ao longo da história. A arca permaneceu no primeiro templo por séculos, um símbolo de glória e proteção para o reino de Judá. No entanto, a história do povo de Israel foi marcada por desafios e provações. Com a ascensão do Império Babilônico, a sombra da destruição pairava sobre Jerusalém. Em 586 a.C., as tropas babilônicas, sob o comando de Nabucodonosor, invadiram a cidade, saquearam o templo e o incendiaram. Foi um cataclismo que marcou o fim de uma era. Mas quando os arqueólogos e historiadores revisitam os relatos da destruição do templo, uma pergunta crucial surge: onde estava a Arca da Aliança durante este evento devastador? Ao contrário de outros artefatos do templo, não há menção explícita em registros históricos ou bíblicos de que a arca tenha sido capturada ou destruída pelos babilônios. Isso é um silêncio ensurdecedor que alimenta as teorias mais diversas. O que teria acontecido a ela? Teria sido roubada, destruída no incêndio? Ou teria sido escondida antes da invasão? A falta de um registro claro do seu destino é o que torna o mistério da arca tão fascinante e duradouro. Esse vácuo nas informações históricas abriu as portas para uma miríade de teorias e especulações que perduram até os dias de hoje. É aqui que a lenda se entrelaça com a história e a fé com a busca pela verdade. A Arca da Aliança. A gente tem aqui um relatório bem detalhado sobre a história dela, sabe? Desde a construção, que teria sido divinamente instruída, até esse mistério todo sobre onde ela foi parar. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essa trajetória, o peso simbólico, né, desse objeto sagrado que era visto assim como a própria presença de Deus e por que, afinal, o destino dela continua fascinando tanta gente. Ok, então, vamos lá desempacotar isso. Então, tudo começa, lá atrás, século 13 a.C., mais ou menos, no Monte Sinai. As fontes falam de instruções divinas bem específicas que Moisés teria recebido. A arca em si era tipo uma caixa, de madeira de acácia, toda revestida de ouro puro. Dimensões assim, por volta de 1,10 m de comprimento, por uns 60 e poucos centímetros de largura e altura, e a tampa, que chamavam de propiciatório, a sede da misericórdia, né? Tinha 2 querubins de ouro em cima. E essa escolha de materiais, o ouro todo, não era só bonito, né? Não. O ouro sublinhava o valor imenso, a natureza quase transcendental, sabe? Da conexão com o divino que ela representava. E dentro, o principal, as tábuas dos 10 mandamentos. Ah, sim, as tábuas da lei. Exato. Embora a tradição também mencione, às vezes, um pote com maná, a vara de Arão, mas as tábuas eram o essencial. Era o símbolo máximo da presença de Deus ali, como se fosse um trono ou um escabelo dele aqui na terra. O desaparecimento da arca deu origem a uma série de teorias, cada uma mais intrigante que a outra. Uma das mais persistentes aponta para a Etiópia. A tradição etíope, mantida pela Igreja Ortodoxa Teoarredo, afirma que a Arca da Aliança está guardada na Igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Aksum. Uau! E a questão da sacralidade era intensa. Muito. Era proibido ver ou tocar. Assim, sob pena de morte mesmo. A única exceção era o sumo sacerdote. Só ele? Só ele e só uma vez por ano, no Yom Kippur.
o Dia do Perdão. E mesmo assim, depois de rituais super complexos, com sangue, incenso, o que é fascinante aqui é essa restrição toda, né? Reforça não só a ideia de uma santidade divina, que é, tipo, avassaladora, mas também que precisava de uma mediação sacerdotal muito específica, não era para qualquer um. Entendi. E no começo ela não ficava parada num lugar só, né? Não, de jeito nenhum. Ela foi fundamental na jornada de Israel pelo deserto. Teve papel na travessia do Jordão, na queda de Jericó. Aquela história famosa. Isso. Mas é importante notar, as fontes indicam que o poder dela estava ligado à fé, à obediência do povo. Não era tipo um objeto mágico por si só. E aí vem a parte, onde a coisa fica realmente interessante. A captura pelos filisteus. Pois é. No momento de crise, parece que os israelitas levaram a arca para a batalha em Afec, quase como um amuleto. Deu errado, claro. Deu muito errado. Foram derrotados, os filhos do sacerdote Eli morreram e a arca foi capturada. Levada como troféu para Asdod, colocada lá no templo do deus filisteu Dagon. Que reviravolta! Total. Só que a arca, mesmo capturada, continuou, digamos, agindo. As fontes descrevem que a estátua do Dagon apareceu caída, quebrada, na frente dela. E mais, os filisteus começaram a sofrer com pragas. Fala-se em tumores, talvez hemorroidas, e uma infestação de ratos. Uma coisa bem feia. Nossa, então a presença dela ali foi problemática para eles. Muito. Sugere que o poder divino que ela simbolizava não podia ser simplesmente apropriado, sabe? Causou uma crise ali. E o que eles fizeram? A situação ficou tão ruim que eles decidiram devolver a arca. Mandaram de volta para Israel e junto enviaram ofertas de ouro, tipo como um pedido de desculpas ou uma compensação. Que história! É, a lição que parece ficar é essa. O poder divino ali era soberano, incontrolável, agia independentemente de quem estava com a posse física da arca. Depois disso, ela volta para Israel e, eventualmente, o rei Davi a leva para Jerusalém, né? Exato. Numa tentativa de centralizar o culto. Foi aí que aconteceu aquele episódio trágico com Uzá. Ah, sim, que tocou na arca para ela não cair. Isso. E morreu na hora. Um lembrete bem dramático daquela reverência extrema que era necessária. E aí o filho dele, Salomão, a coloca no primeiro templo. Justamente. No lugar mais sagrado do templo que ele construiu, o Santo dos Santos. Ali, a arca se tornou o coração religioso do reino estabelecido. Imagino que essa mudança de um símbolo móvel para algo fixo no templo deve ter significado muito. Sem dúvida. Reflete a própria mudança da sociedade israelita, né? Deixando de ser seminômade para se tornar uma monarquia com um centro religioso fixo. A arca virou uma relíquia centralizada ali. E depois disso, a história dela fica meio obscura. Exatamente. A última menção mais clara na Bíblia é no reinado de Josias, já no século 7 a.C. Teria havido uma ordem dele para talvez escondê-la para proteger de invasões iminentes. Tipo, prevendo que viria com os babilônios. Possivelmente. E depois disso, o registro bíblico sobre ela silencia. O desaparecimento dela é quase sempre ligado à destruição do templo pelos babilônios em 586 a.C. E esse silêncio deu margem para todo tipo de teoria, imagino. Muitas. Será que foi escondida por Josias? Talvez em túneis sob o templo, como alguns sugerem? Ou foi simplesmente destruída ou levada como espólio pelos babilônios? E o frustrante é que nada de provas concretas, né? Arqueologicamente falando. Zero vestígios. E essa falta de evidência é o que alimenta as especulações até hoje. Tem lendas que a colocam no Monte Nebo, escondida por Jeremias, mas nunca acharam nada. Ouvi falar da Etiópia também. Sim, a teoria de que estaria em Aksum, na Etiópia, é super popular. Guardada numa capela pela Igreja Ortodoxa Etíope. Mas eles não permitem nenhuma verificação externa, então fica no campo da fé. E outras ideias? Cavernas do Mar Morto? Essa ideia surgiu, mas foi basicamente refutada pelas escavações na área. E hoje tem grupos em Jerusalém, como o Instituto do Templo, que acreditam firmemente que ela ainda está lá, sob o Monte do Templo, esperando a reconstrução. Mas, de novo, é uma questão de crença, não de prova arqueológica. Se a gente conecta isso tudo,
A persistência dessas lendas, mesmo sem prova nenhuma, mostra o poder simbólico que a arca adquiriu, né? Ela virou um ícone cultural, espiritual, que independe da existência física dela hoje. O mistério, na verdade, parece que até aumenta esse poder. É verdade. Resumindo então, a Arca da Aliança teve essa jornada incrível. Desde ser esse objeto central, divinamente especificado na fé e na história de Israel, símbolo da aliança com Deus, até se tornar um dos maiores mistérios da arqueologia e da religião. É impressionante como algo que talvez sumiu há mais de 2.500 anos ainda mexe tanto com a gente, né? Com certeza. O símbolo parece ter se tornado até mais potente do que o objeto físico seria hoje. O legado dela é inegável. Mesmo sumida, continua inspirando fé, buscas, debates. Até Indiana Jones. É verdade. A falta de um ponto final concreto na história dela permite que ela continue viva, sabe? Ativa na nossa imaginação. O mistério é parte essencial do fascínio que ela exerce. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? As fontes sugerem que o poder ligado à arca agia meio que por conta própria, né? Mesmo quando capturada. Isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez. Se essa força divina estava ligada ao objeto dessa forma, qual seria o impacto real, teológico, social, geopolítico até, se por um acaso a arca fosse redescoberta hoje? A simples confirmação de que ela existe ou que se perdeu para sempre mudaria mesmo alguma coisa fundamental no mundo de hoje? Fica aí a questão, para a gente pensar. Segundo essa crença, o filho da rainha de Sabá e do rei Salomão, Menelik Perebre, teria trazido a arca para a Etiópia há cerca de 3.000 anos. Os guardiões da arca em Aksum são os únicos autorizados a vê-la, e a igreja é vigiada de perto, o que impede qualquer verificação externa. Para os fiéis etíopes, a arca é uma realidade presente, um símbolo de sua fé inabalável. A Arca da Aliança. Só o nome já evoca tanto mistério, né? Reverência, séculos e séculos, e a pergunta continua: onde ela foi parar? É um fascínio impressionante, que não passa. E o nosso objetivo aqui é justamente esse, navegar pelas fontes. A gente tem a Bíblia, claro, Êxodo, Crônicas. O contexto histórico também, né? A queda do templo. Exato. E textos mais tardios, tipo Macabeus ou até o Quebra-Nagas etíope. A ideia é entender a origem da arca, o que ela significava, seus poderes, segundo os textos, e investigar esse sumiço por volta de 587 a.C. Outra teoria popular sugere que a arca foi escondida em Jerusalém antes da invasão babilônica. Há relatos de que sacerdotes ou levitas teriam construído uma rede de túneis secretos sob o monte do templo e escondido a arca para protegê-la. Essa ideia é reforçada por textos apócrifos, como o segundo livro dos Macabeus, que menciona o profeta Jeremias escondendo a arca em uma caverna. E, claro, olhar as teorias sobre onde ela pode estar. E o mais intrigante para mim é o silêncio. Justamente o que as fontes não dizem. A arca simplesmente some dos relatos do saque da Babilônia quando outros tesouros são listados, sabe? Esse vazio é que começa todo o mistério. Mas, para começar do começo, como as fontes descrevem a arca? O que ela era, fisicamente? Olha, segundo o Êxodo, era basicamente uma caixa retangular de madeira de acácia e toda revestida de ouro, por dentro e por fora. A tampa era especial, o propiciatório. A sede da misericórdia, né? Isso. E sobre essa tampa tinha 2 querubins de ouro, um de frente para o outro, com as asas estendidas, cobrindo o propiciatório. Era ali, entre eles, que a comunicação com Deus, segundo o texto, aconteceria. E dentro, as fontes falam de coisas muito simbólicas. As tábuas dos 10 mandamentos, claro. Sim, o coração da aliança. Mas a tradição e alguns textos mencionam mais coisas, né?
A vara de Arão, aquela que floresceu, um sinal da autoridade sacerdotal. Ah, sim. E o maná. E um vaso com o maná, para lembrar da provisão de Deus lá no deserto. Então era um tipo de relicário, guardando os elementos centrais dessa relação Deus-Israel. Quer dizer, não era só um objeto bonito. Era um símbolo fortíssimo da presença de Deus ali. Escavações arqueológicas em Jerusalém continuam a revelar túneis e câmaras antigas sob a Cidade Velha, alimentando a esperança de que a arca possa estar ali, aguardando ser redescoberta. Há também a teoria de que a arca foi levada para o Egito, talvez por sacerdotes egípcios que a teriam roubado ou recebido para custódia. Outras lendas a situam em locais improváveis, como a Europa, levada por cruzados, ou até mesmo no Reino Unido, associada à lenda do rei Arthur. Cada uma dessas teorias, por mais fantástica que possa parecer, reflete o desejo humano de preencher a lacuna deixada pelo desaparecimento de um objeto tão significativo. A busca pela Arca da Aliança não é apenas um tema de filmes de aventura, é uma obsessão para muitos arqueólogos e exploradores. Equipes de todo o mundo dedicaram suas vidas a encontrar vestígios do objeto bíblico. Em Jerusalém, as escavações em torno do Monte do Templo são as mais intensas. Arqueólogos como Ron Wyatt, por exemplo, alegaram ter descoberto a arca debaixo do local da crucificação de Jesus, embora suas afirmações careçam de comprovação científica e sejam amplamente desacreditadas pela comunidade arqueológica. Exatamente. A presença literal, imanente de Deus no meio do povo, o sinal visível da aliança feita no Sinai, alguns textos chamam até de escabelo dos pés de Deus na terra. E o propiciatório, ele tinha uma função crucial no Yom Kippur, o dia da expiação. O dia mais sagrado, né? Para o perdão dos pecados. Isso. O sumo sacerdote aspergia sangue ali para expiar os pecados da nação inteira. Algo que, bom, no Novo Testamento, muitos veem como uma prefiguração do sacrifício de Cristo. E tem as histórias na Bíblia, né? Eventos assim, extraordinários ligados à arca. Cruzar o Rio Jordão a seco, as muralhas de Jericó caindo. Isso indica um poder próprio dela. Bom, aí a teologia é um pouco mais, digamos, sutil. O poder vinha da presença de Deus associada à arca, mas dependia da fé, da obediência. Isso fica muito claro quando os israelitas tentaram usar a arca tipo como um amuleto na batalha contra os filisteus. E deu errado, foram derrotados e a arca foi capturada. Exato. E essa captura, segundo Samuel, trouxe só desgraça para os filisteus. Pragas, o ídolo deles, Dagon, destruído, tiveram que devolver. Mostra bem essa dualidade, né? Perigo se tratada sem respeito, mas bênção se reverenciada. Como aconteceu com Obed-Edom, que guardou a arca e, bom, prosperou muito. Precisamente. E toda essa carga sagrada, esse poder, torna o desaparecimento dela ainda mais intrigante. O momento-chave é a destruição do primeiro templo, Nabucodonosor, 587 a.C. E as listas do que foi levado para a Babilônia são bem detalhadas, né? Jeremias, Esdras, falam de cálices, colunas, bacias. Isso. Mas cadê a arca? Nenhuma menção. A última vez que ela aparece claramente na Bíblia é bem antes, no reinado de Josias. E essa ausência, essa falta de menção no saque, é isso que abre a porta para todas as teorias, né? Será que esconderam ela antes? Essa é a grande pergunta, e daí surgem as possibilidades. Uma tradição muito forte é a da Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma até hoje que guarda a arca em Aksum, numa capela. Baseada no Quebra-Nagast, certo? A história de Menelik I. Exatamente. O filho de Salomão e da rainha de Sabá teria levado a arca para lá. É uma fé muito viva, mas o acesso é super restrito. Ninguém de fora pode verificar. Tem também quem ache que ela nunca saiu de Jerusalém, talvez escondida em túneis sobre o Monte do Templo. Mas ali não dá para escavar por motivos óbvios, religiosos, políticos. Sim. E algumas pessoas tentam ligar isso a pistas no manuscrito de cobre, um dos achados do Mar Morto, que lista tesouros escondidos. É bem especulativo. E a teoria do Monte Nebo? Essa vem do segundo livro de Macabeus,
Diz que o profeta Jeremias, orientado por Deus, escondeu a arca numa caverna no Monte Nebo, hoje na Jordânia, antes da invasão. E diz que só seria revelada quando Deus restaurasse Israel. Claro, e não dá para não falar do impacto cultural. Indiana Jones. O filme colocou a arca no imaginário popular de um jeito incrível. Uma arma superpoderosa, quase mágica. É uma imagem forte, sem dúvida, mas bem diferente da visão bíblica, né? No filme, ela é quase uma arma independente. Tem areia dentro e acaba num depósito gigante. Biblicamente, o conteúdo era outro, o poder ligado à aliança, à presença divina. E o destino real? Bom, esse continuou um mistério. A gente viu a arca como o centro da fé de Israel. Símbolo da presença de Deus ligada à expiação, até o sumiço dela, por volta de 587 a.C. E esse mistério gerou séculos de busca, teorias incríveis, da Etiópia a cavernas secretas. E talvez o ponto principal seja esse, o mistério em si. Ele mostra como esses objetos sagrados, eles transcendem a história, a religião, Alimentam a imaginação, nossa busca pelo divino, pelo que se perdeu, pelo desconhecido. e a falta de prova concreta, né? Só mantém a lenda viva. O que nos leva a uma última provocação. Se a arca era o símbolo da presença física de Deus, o que o desaparecimento dela pode sugerir? Será que essa ausência forçou de alguma forma uma mudança na fé? Uma busca por uma presença mais interna, talvez? Menos ligada a um objeto? Apesar das teorias, a maioria dos arqueólogos sérios mantém uma postura cética. Embora não descartem completamente a existência da arca, eles operam com base em evidências concretas. A ausência de artefatos que correspondam à descrição bíblica da arca em sítios arqueológicos é um desafio significativo. No entanto, a busca continua, impulsionada não apenas pela curiosidade histórica, mas também pela esperança de que a descoberta da arca possa confirmar aspectos da narrativa bíblica e fornecer insights profundos sobre a história antiga de Israel. Para muitos, a Arca da Aliança transcende a necessidade de uma descoberta física. Ela representa um ideal, uma memória de uma época em que Deus se manifestava de forma tangível entre seu povo. Acredita-se que, independentemente de sua localização física, a arca continua a ter um significado espiritual profundo para milhões de pessoas em todo o mundo. Mesmo sem ter sido encontrada, a Arca da Aliança continua a ser um dos objetos mais reverenciados e misteriosos da história. Para os judeus, ela representa a Torá, a lei divina e a aliança eterna com Deus. Para os cristãos, é um precursor de Jesus Cristo, o novo pacto com a humanidade. E para o mundo secular, ela é um símbolo de um tempo em que o divino e o terreno se entrelaçavam de maneiras extraordinárias. A Arca da Aliança é mais do que uma caixa de madeira e ouro. É um repositório de fé, um testemunho de poder e um enigma que desafia a compreensão humana. Sua história nos lembra da persistência da fé, da fragilidade dos impérios e da eterna busca por conexão com o sagrado. Talvez a verdadeira Arca da Aliança não seja um objeto físico a ser encontrado, mas sim a aliança viva entre a humanidade e o divino. Um pacto que ressoa através dos milênios, independentemente de onde a caixa de ouro esteja repousando. O mistério permanece, e a busca pela Arca da Aliança continua a inspirar e intrigar, garantindo que seu legado de poder e mistério perdure por muitas gerações.